Oi pessoal, como é que vocês estão? Conseguiram montar uma rotina de estudos legal agora na quarentena ou ainda não conseguiram se focar, se motivar, tá difícil? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. No vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas de filmes, séries, documentários, enfim, coisas legais pra vocês assistirem e estudarem ao mesmo tempo. É legal procurar formas alternativas de estudar e ver filme, série, é sempre legal, então vem comigo que eu tenho uma lista de várias coisas legais. Vamos começar pelos filmes. O primeiro filme que eu vou indicar pra vocês se chama Adeus Lenin. O contexto desse filme é o seguinte: vocês estão ligados que a Alemanha, num determinado momento da história, foi dividida em duas partes, né? A parte socialista e a parte capitalista. No meio disso tinha um muro, o Muro de Berlim, que em determinado momento foi derrubado. E aí a parte capitalista, digamos que venceu. Acontece que o protagonista desse filme tá passando por um momento bem difícil, porque a mãe dele acabou de ter um piripaque, enfim, passou muito mal, e acordou de um coma no meio dessa mudança toda, né? Ela acorda no momento que o Muro de Berlim é derrubado. Acontece que ela não pode sofrer grandes emoções, porque ela tá com o corpo muito fragilizado, e o problema, né, no caso, é que ela é socialista, e aí ela acorda no meio desse caos e não pode de jeito nenhum saber o que tá acontecendo. E aí o filme justamente mostra, né, a tentativa do protagonista de tentar dar um jeito de que a mãe dele não descubra de jeito nenhum o que tá acontecendo até ela se estabilizar. É uma forma muito descontraída e interessante da gente estudar o que aconteceu na Alemanha nessa época e entender como foi a reunificação do país. O segundo filme que eu vou indicar pra vocês é O Que Horas Ela Volta, que é um filme brasileiro interpretado e protagonizado pela Regina Casé. Ela interpreta uma empregada doméstica que trabalha durante muitos anos na casa da mesma família, inclusive mora nessa casa, e acaba que passa mais tempo cuidando do filho da patroa do que da própria filha, que ela acaba deixando em outra cidade para poder sustentar, né, a casa, a família. É um filme muito interessante pra gente entender, enfim, compreender um pouco mais as desigualdades sociais do país e também compreender a realidade dessas mulheres, né, das empregadas domésticas, que muitas vezes acabam sim tendo que cuidar mais dos filhos dos patrões do que dos próprios filhos, e enfim, abdicam de várias coisas e passam por vários abusos, que nem sempre são tão nítidos, mas que estão ali, e é importante que a gente entenda, e não só pro vestibular, né, gente, pra gente ser ser humano, assim, um ser humano show. O terceiro filme que eu vou indicar é o A Teoria de Tudo. Acho que desses ele é o mais fofinho, amorzinho, coração quentinho, sabe? A gente vai conhecer, por meio desse filme, a história do cientista Stephen Hawking, que foi um dos mais consagrados da história da humanidade, enfim, ele foi um cientista muito importante, e a gente, além de acompanhar como foram as descobertas dele, enfim, que foram muito importantes para a ciência, a gente acompanha também a história de amor dele com uma aluna de Cambridge, então, assim, é fofíssimo. Por fim, o filme também aborda o momento em que o Stephen descobre que tem uma doença neuromotora que gradualmente foi paralisando os movimentos do seu corpo. Agora eu vou indicar dois documentários. O primeiro se chama Pro Dia Nascer Feliz. Nesse documentário a gente conhece algumas realidades diferentes entre as escolas do país. Então a gente tem acesso à realidade de uma escola super luxuosa, particular lá de um bairro chique em São Paulo, e também de uma escola pública bastante precarizada no interior lá do sertão nordestino. E é bastante interessante pra gente debater questões relacionadas à educação, e com certeza é um documentário que vai te ajudar a construir bons argumentos, quem sabe para uma redação a respeito desse tema. Outro documentário que eu vou indicar se chama Trabalho Interno. Esse documentário tem como contexto a crise econômica de 2008, que deixou milhões de pessoas sem emprego, sem casa, e a intenção do documentário é também abordar os impactos, as causas, as consequências, enfim. É bem interessante para você entender um pouco como foi esse período da história. Ele é narrado pelo ator Matt Damon, que vai trazer algumas verdades incômodas a respeito dos principais culpados dessa crise, que foi a maior desde a Grande Depressão de 1929. Outro assunto que você precisa estudar para o vestibular. Vou indicar também a série Explicando, que está disponível na Netflix. Essa série é legal porque, como o próprio nome diz, ela se propõe a explicar o máximo de determinado assunto. Tem um episódio, inclusive, sobre pandemia, então você vai entender praticamente tudo sobre pandemia, e que é um assunto importante não só para o momento que a gente está vivendo hoje, no momento da publicação desse vídeo, como em qualquer outro momento. É muito importante saber o que é uma pandemia. Então, essa é uma dica de série que está aí disponível na Netflix e que com certeza vai fazer você estudar de uma forma um pouco mais descontraída. Por fim, eu vou indicar um canal do YouTube, que é o canal da Vox, que tá aí pra você treinar bastante seu inglês e, de quebra, aprender sobre vários assuntos de uma forma bastante legal. É da mesma produtora da série que eu acabei de sugerir pra vocês, a série Explicando, e é legal porque trata de temas de atualidades, inclusive tem um sobre coronavírus.
Se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá, é @cursoenemgratuito, porque lá, além de vários resumos e dicas de estudo, tem também várias outras dicas de séries, documentários, filmes, enfim. Não deixa de conferir.